Olá, estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Eu sou Carla Juliana e esse aqui é o espaço onde nós mulheres conversamos sobre temáticas do nosso universo feminino, sempre tendo a palavra de Deus como referência. Em Provérbios 31:17 diz: entrega-se com vontade ao seu trabalho e seus braços são fortes. Esse texto faz referência à mulher virtuosa, que precisava equilibrar com sabedoria todos os seus afazeres. Nós, mulheres, vivemos num contexto diferente dessa mulher de Provérbios, mas, assim como ela, nós também precisamos equilibrar os chamados que o Senhor tem na nossa vida. E eu pergunto, é possível ser uma mulher cristã, casada, com filhos, servir à igreja local e ainda assim ser bem-sucedida profissionalmente? E para conversarmos sobre esse tema, equilibrando os chamados, estão aqui comigo a Valquíria e a Adriana, que vão conversar com a gente sobre como elas conseguem lidar com tantos compromissos de ser bem do seu trabalho, de marido, de filhos e até mesmo do ministério aqui da igreja. Só que antes de eu passar aqui para elas, eu quero convidar você a visitar a nossa playlist no nosso canal. Se você perdeu algum episódio do Filhas de Sara ou quiser ver todo o conteúdo que nós já gravamos, vá lá no nosso canal, na Constante TV, que nós temos uma playlist com todos os episódios e você ainda pode compartilhar com outras pessoas que ainda não assistiram. E também não deixe de deixar a sua curtida e também compartilhar a Constante TV, para que esse conteúdo possa alcançar mais e mais pessoas. Essa curtida e esse compartilhar é muito importante para nós. Meninas, é um prazer receber vocês aqui no Filhas de Sara. O prazer é nosso, né, de participar com a Carla e conversar com outras mulheres sobre esses desafios que tu acabou de falar, né, sobre a mulher de Provérbios. Como é que hoje a gente consegue também, né, equilibrar todas as funções que a gente tem, porque ela também tinha muitas funções. Quando a gente vai ler o que ela faz, né, ela acorda cedo e cuida da casa e da comida e da lã. A gente tem tudo isso e com sabedoria e pedindo orientação do Senhor, a gente vai conversar aqui que é possível, né? Sim, é um prazer, né, fazer parte desse bate-papo com mulheres cristãs e não cristãs também, de repente, né? Que possam estar acompanhando a gente e possam aprender à luz da Bíblia, né? Porque esse é o nosso maior guia, né? A Bíblia, o nosso Senhor, o nosso maior guia. Então, nele a gente sempre vai encontrar ensinamentos maravilhosos, né? Muita informação a gente pode extrair ali da Bíblia para aprender a conciliar tudo isso e seguir exemplos de mulheres, né? Que a Bíblia está recheada lá para nos inspirar, né? Várias influencers lá na Bíblia tem, né, que a gente seguir e copiar de maneira... Não seguir as influencers do Instagram, né? Mas as influencers da Bíblia. Da Bíblia que são maravilhosas, por Meninas, certo. Vamos começar aí também falando aí, fale um pouquinho de vocês, se apresente para quem está nos assistindo aí, entender, né, o porquê de vocês estarem aqui, quem são vocês, o que vocês fazem, enfim. Pode também falar do programa da Constante TV, fazer a propaganda também. Pode começar, Val. O meu nome é Valquíria, eu tenho 42 anos, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu tinha 12 anos, mas a gente vai amadurecendo na fé, né? Então... Acho que com os 18, 19 anos foi que eu tive um despertar maior assim, para o entendimento do amor do Senhor na minha vida. Então, eu frequento essa igreja, a Igreja Batista de Constantinópolis, desde a minha infância. Eu não recordo com quantos anos exatamente eu tinha, mas a nossa avó paterna, porque a Adriana é minha irmã, ela vai se apresentar, mas nós somos irmãs. A nossa avó paterna trazia a gente, ainda criança, e passava na casa da mamãe e vou levar essas meninas para a igreja. A sua mãe não era cristã ainda? A mamãe ainda não. Aí a gente até fica brincando, a mamãe com 3 meninas, domingo ela falava, pode levar, eu imagino, pode levar minha sogra. E a sogra, eu quero né? Um tempo para mim. E aí, de lá para cá, a gente está
firmes no Senhor até hoje. Então, já são mais de 30 anos, muito mais do que isso, frequentando essa mesma igreja. Secularmente, a minha profissão, eu sou médica, a minha especialidade é a dermatologia. Esse ano, daqui a alguns dias, eu vou completar 17 anos de formada. Eu sou casada há 16 anos. O meu marido também é um homem cristão. Eu tenho um filho de 11 anos. Então, o que eu preciso conciliar é tudo isso, né? Tudo isso. O servir na igreja. E tem um programa aqui, sim, né? Sim, aí na igreja eu servi durante muitos anos. Durante 7 anos eu servi no Ministério Infantil. O meu filho estava menor, então foram 7 anos dedicados ao Ministério Infantil. Mais os outros ministérios satélites ali, a gente está sempre ajudando no Ministério da Família. Atualmente, eu sirvo na Constante TV. A gente tem um programa que é o Vida Plena, onde a gente fala sobre saúde, bem-estar físico. Então, a gente está gravando e participando também de outras atividades que a gente é solicitado. E tu, Adriana? Vamos lá. Eu sou irmã da Valquíria. Eu sou a irmã mais nova, tá, Carla? Ela é a caçulinha. Tu é a mais velha? Eu sou a do meio. A do meio. É que nós temos outra irmã, ela não está nem em Manaus hoje, né? Ela está aqui na gravação. Eu sou a do meio. Eu sou a Adriana, eu tenho 44 anos, eu sou casada há 17 anos, com o Rodrigo, o nome do meu esposo. Nós temos um casal de filhos, o Davi com 11 anos e a Alice com 8 anos. Como a Val falou, nós crescemos na igreja, conduzidas, né, pela nossa avó e tias paternas, né, as irmãs, algumas irmãs do nosso pai nossas tias traziam e a nossa avó. Quem cresce assim na igreja, como nós crescemos, eu digo que eu não consigo nem delimitar o tempo exato de quando foi a minha conversão. Não existe um momento assim, para mim particularmente, né, como alguém que vem do mundo e tem aquele choque, né, de conhecer o evangelho e pum, vira tipo uma paginazinha que hoje, a partir de hoje, eu nasci de novo. Então, aquilo vai sendo um processo construído, que eu não consigo nem identificar o tempo exato. Eu sei que aos 14 eu me batizei. E não necessariamente quando a gente se batiza, né? Às vezes a gente teve a conversão exata. Né? Mas quem cresce na igreja? Então, quem cresce na igreja tem, vamos dizer, não sei se é um problema, mas enfim, é algo que você precisa realmente despertar de maneira mais expressa, em muitos casos. Porque senão você fica ali na religiosidade, né, dos pais, uma disciplina só. Então, tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Então, por isso eu não consigo delimitar exatamente quando. Mas o certo é que a gente vai amadurecendo inevitavelmente. Né? Com a chegada do pastor Jorge Max na nossa igreja, eu me intensifiquei mais, eu acho que no relacionamento com Deus, porque o pastor Jorge Max sempre bateu muito nessa tecla. Eu acho que foi isso mesmo, porque eu falo 18 anos, foi quando o pastor chegou, mais ou menos por aqui. Isso, quando o Jorge Max chega, ele traz isso muito para a igreja, né? Do relacionamento com Deus, diário. Do estudo mais... E diário, uma coisa que tem que ser diária, né? Íntima e diária, constante, que eu não sei, que não era muito claro. Na minha cabeça, não sei se a igreja não trabalhava muito isso, eu não lembro. Ou se a gente era muito jovem. Ou se a gente era muito infantil. Era o tempo de Deus também. Né? Sim, então isso foi se construindo na minha vida. Né? Isso foi se construindo e hoje eu já consigo ter isso bem mais formado, né? Bem mais enraizado. E sou servidora pública, sou juíza do trabalho, atuo na magistratura trabalhista. Então, o dilema aí é conciliar, né? É verdade. Todo o trabalho, os filhos, a casa, marido. Porque marido demanda, né, gente? Muito. Acho que demanda mais do que qualquer coisa. Eu já ouvi um psicólogo não cristão falando, olha, se você é casada, tem filho, marido, não arrume mais compromisso nenhum, porque você não dá mais conta. O psicólogo disse. Eu acho que eu tenho que concordar com ele. Não coloque mais nada na sua agenda, porque não dá mais. Não dá mais. E a gente ainda fica colocando, né? Gerindo o tempo, tá? Que nós vamos já conversar a gente vai falar sobre... Então assim... E sim, aí faltou só o ministério na igreja, né? Faltou o ministério da igreja. Para completar. No ministério, auxiliamos muito mais diretamente o Ministério da Família. É um ministério que a gente ama muito. O Ministério de Casais, né? Especificamente o Ensicom. É um ministério que a gente atua muito. Auxiliei um pouco a Val no Ministério Infantil, porque eu digo que quem tem filho tem que ir para o Ministério Infantil.
Mesmo que ele não queira. Sei disso não. Tem sim. Eu defendo isso. Ainda bem que minha filha já tem 15 quando eu cheguei quem aqui. tem filho na idade, né, de criança. Não, então, não já passou a minha fase. Que pastor, acho que quem tem filho não tem que ter negócio de dom, não. Tem que estar lá e pronto. Tem que estar lá e pronto. Então, fiquei lá um pouco. E claro que eles vão crescendo, né? E a gente acaba a tendência a gente ir acompanhando, né? E vamos ver, estou seguindo aí, acompanhando eles. E a Constante TV, que hoje não é uma realidade na igreja, é uma realidade, e atuo no programa Direito no Dia a Dia, enfim, razão da profissão. Eu e outros irmãos queridos aí da área do direito estamos compondo esta grade do Direito no Dia a Dia. Ah, muito legal. Então, assim, eu queria começar vocês dizendo aí o que motivou vocês a escolherem a carreira que vocês escolheram, né? A médica e a juíza. E se vocês sempre tiveram essa convicção desse chamado de Deus, assim, para essa profissão. Ou se, por exemplo, eu sonhava em ser arquiteta e quando cresci... E aí, como é que foi vocês? Começa de novo ou tu começa? Eu nem lembro da minha infância, assim, tem gente que diz que desde pequenininho, desde pequenininho eu queria ser tal coisa, né? Tem gente que tem isso, né? E termina sendo. E termina sendo. Não tenho memória da minha infância, de já sonhar em ser juíza, não tenho essa memória. Eu queria ser professora. Na infância era. Eu queria ser aeromoça. Então, acho que toda mulher quis ser aeromoça. Naquela época viajar, né, era algo tão, né? Luxo. Era luxo. Elas eram tão bonitas, né? Então a gente olhava assim, as aeromoças achava o máximo, né? Mas não era algo que eu sonhava assim, não. Não tenho essa memória. Não foi nada intencional, né? Deus conduziu realmente de uma forma, mas eu não tinha essa intenção, não tinha essa motivação. Mas sempre quis trabalhar fora. Isso sim. Isso sim, porque a nossa mãe, assim, até inconscientemente, né, sem maldade nenhuma, mas ela induziu algumas coisas assim nesse aspecto. As mães, mesmo cristãs, eu sempre falo isso, a gente tem uma geração aí de mães que ensina assim, você tem que trabalhar, você tem que isso, porque se seu marido... exatamente se seu marido lhe deixar... Sem maldade nenhuma, sem coisa, mas ir encucando. Pensando numa segurança pra gente, né? Porque ama e não quer ver a pessoa... Porque às vezes tem experiências ao redor que ela viu de mulheres que dependiam traumas, entendeu? Então, ela falava isso. Então, isso aí estava na nossa cabeça mesmo, né? Todo mundo tem que trabalhar, tem que ter o teu dinheiro, tem que comprar tuas coisas. Né? Isso aí ficava mas não é errado. O que eu sempre falo assim, é que a motivação é que tem que ser diferente. Você pode falar a mesma coisa. Por exemplo, você tem que trabalhar, minha filha, porque o Senhor te deu dons, te deu talento, você glorificar o Senhor. Mas agora, só que a motivação não era essa, não. Não, eu sei, mas assim, você ensina a mesma coisa, mas tendo uma perspectiva diferente. Cristã, né? À luz da Bíblia, né? À luz da Bíblia. Agora, eu, assim, também nunca tive, desde criança, eu não tinha essa agora de ser médico, não, né? Quando eu fui chegando perto do ensino médio, aí eu fui começando a me preocupar. Porque na minha época foi aparecer esse modo que hoje existe, que é o PSC. Eles vão fazendo prova a cada ano do primeiro. Sim. Foi a minha primeira turma. Então, no primeiro ano, eu vi assim, com 15 anos, gente, mas agora, e aí, eu vou fazer o quê? Né? Aí a vovó, que é essa nossa avó, ela, nessa época, ela morava lá em casa, porque o meu avô, acho que tinha falecido, não estava bem, ela ficou um tempo lá em casa. E aí, às vezes, ela me chamava, minha filha, o que você vai fazer? Aí eu falei, avó, não sei. Você já orou? Aí ela me despertou para isso, né? Aí eu comecei a orar. E, assim, aquela que vem no coração, né? O Senhor fala e vem aquele desejo, né? Aí vinha, será que eu faço medicina? Só que eu achava muito difícil, e é difícil passar no vestibular, né? Aí eu ficava, não, acho que não é isso não. Porque eu não queria assumir um negócio que era tão difícil, né? Mas aí o Senhor foi conduzindo, aquele desejo maior foi vindo, e aí eu conversando com uma amiga minha na época da escola, que era a minha melhor amiga até hoje, e é cristã também, aí ela também falou, eu também quero fazer. Eu falei, então, bora estudar juntas? Quem sabe juntas uma dá força para a outra. E foi assim, foi com a oração, mas porque a minha avó me fez esse despertar, né? E aí, tanto que passou eu e a minha amiga. A gente fez faculdade juntas de medicina. No meu caso, eu não tinha intenção nenhuma, realmente. E eu acredito que foi fruto da oração da minha avó. Porque eu mesmo não orei, não. Mas aí quando chegou... Eu fui fazer um teste vocacional na escola. Tu fez aí? A escola ofereceu, né? Aquele teste vocacional. E aí eu estava pensando em fazer medicina. E aí o teste vocacional disse, não, tu é área humanas. Aí eu, então já que é humanas, eu vou fazer direito. Aí tu se identificou também? Foi. Não tive esse sucesso da aprovação, né, no vestibular.
Mas nossos pais, nós éramos assim, uma classe média baixa, né? Classe média assim, era bem, nunca a gente passou necessidade nenhuma. Sim. Assim, de não ter o que comer, né? Não ter o que vestir e nada disso. Mas não havia luxo nenhum, né? E todo o investimento dos nossos pais era para a nossa educação, né? A mamãe sempre priorizou isso, né? Papai sempre foi aquele provedor, assim, né? De tudo pra gente, né? De acordar muito cedo, ir pra luta mesmo, né? E não tinha formação acadêmica, nem nada, né? Nenhum dos dois. Mas foi tudo depositado na nossa educação. Sim, então, se a gente fosse para estudar, não tinha limites. Eles iriam fazer o sacrifício que fosse. Então, eu não fui aprovada no vestibular da universidade. Não tinha o EASO, era federal, não tinha esse estadual, né? Então, a chance era menor ainda. Mas a mamãe falou, estava iniciando as universidades particulares em Manaus. Aí tu estudou na particular? Estava iniciando, era as primeiras, eu tinha 2 universidades, e até passar no particular também não era tão fácil, porque havia poucas vagas, né? Mas a mamãe disse, minha filha, faça o particular, se você conseguir... Era bem caro, né? Ainda é. Mas hoje o direito é muito mais barato nas universidades particulares, né? Tem muito. Na época era algo realmente... Era um sacrifício muito grande que ela ia fazer. É porque antigamente as faculdades particulares que vocês falaram eram poucas. A oferta era pouca, exatamente. Então e a procura era grande. Aí até os professores eram menos pessoas, né? De professores para remunerar melhor, enfim, todo esse mercado aí que o mercado dita, Muda né? hoje, né? Muda. Então, mas a mamãe disse, papai e mamãe fazem. Né? Se você quiser, você não perde esse ano, porque eu teria que estudar mais um ano, né, para tentar. Para tentar de novo. Para tentar de novo. E ela disse, você não precisa perder esse ano, siga que papai e mamãe garante. Só que eu lembro que a tua nota foi muito boa e tu ganhou uma bolsa. Um desconto, porque a nota dela tinha sido muito boa. E aí a mamãe conseguiu arcar com isso aí, né? Que eram 5 anos de faculdade, mas... E aí, assim aconteceu comigo. Não tive o êxito, né, da universidade, mas lá na frente Deus foi dando outros êxitos, né? Que a gente vai conversando aí ao longo do programa. E o nosso tempo do primeiro bloco já passou. Nem perguntamos, nem falamos tudo, nem falamos... Ixi, nem falamos quase nada. Vai ter que ser parte 2. Vamos ter que gravar uns 2 hoje. E você que está nos assistindo, fique ligadinho que a gente ainda vai dar continuidade a esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Nós estamos falando sobre equilibrando o chamado, como nós mulheres precisamos lidar com todos os papéis que o Senhor nos chama a desempenhar com sabedoria e priorizando aquilo que é prioridade para o Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, curte e compartilhe a Constante TV. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre o tema Equilibrando Chamados. Mas antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher que nos assiste, a participar dos encontros do Desperta Débroras, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. Venha e traga uma amiga que você vai ser muito bem-vinda. Meninas, voltando aqui para o nosso bate-papo, eu queria saber de vocês quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para dar conta da carreira de médica, de juíza, de marido, de filho, de ministério na igreja, de tempo para si mesma, né, que tem que ter também. Como é que vocês equilibram tudo isso? Quais são? Não, equilibra não. Os desafios, o equilíbrio é depois. Quais são os desafios aí que vocês enfrentam? O desafio era que só tem 24 horas no dia, devia ter mais. Ainda tem que dormir no mínimo 8, que os médicos mandam. Fazer atividade física. Eita, acabou o dia. Não, que é pouco, né? Mas Deus ajuda, isso é o fato. Primeira coisa, eu acho que é organização. Tudo começa... O desafio, Adriana, a organização é depois. Então começa, zero aí. Deixa eu começar. Não, eu acho que, primeiro, para as meninas, para as mulheres mais jovens que vão começar suas carreiras, né? Tentar pensar desde o início, ser proposital nessa escolha. Pensando que você quer ter uma família, você quer ter filho, marido, e você precisa cuidar disso também. Na verdade, esse é o cuidado principal, né? Uhum. Então, se você puder já ser direcionada em algumas coisas, vai ser mais fácil. Por exemplo, eu podia ter escolhido dezenas de especialidade. Por exemplo, eu podia ser uma cirurgiã.
cirurgião começa a cirurgia, não tem hora para sair. Não pode. Chegou, não, vamos embora, vou deixar o paciente aberto. Então, como é que vai pegar o filho na escola, né? E isso, falei, opa, isso aqui eu já não vou fazer, porque eu quero ter o meu tempo mais sobre o meu controle. Aí eu fui descartando, né? Isso vai excluindo, né? Plantão de 12 horas, como é que eu vou fazer? Não dá, às vezes você precisa pegar de 12, né? De 6 você ainda concilia o dia. Aí eu fui direcionando, aí fui ficando com poucas especialidades. Ficando oftalmo, otorrino, dermato. Aí eu escolhi a dermato. Por causa de, justamente para eu conseguir ser um pouco mais dona do meu tempo, né, e conseguir fazer essa gestão. Então, acho que o primeiro passo para quem está, as meninas jovens que estão começando, é tentar pensar nisso, né? Pensar num trabalho que ela consiga mais dominar o tempo. Não sei se é exatamente isso, né? Mas se puder, se possível, nem sempre vai ser, né? Porque o desafio é como você vai dar atenção à sua família e conseguir se dedicar no seu trabalho de maneira que você também consiga ter um êxito lá, ter um êxito lá. Aqui. E até porque o trabalho também é um culto a Deus, né? Então, sim, você vai ter que ali ser o melhor, fazer o melhor, né? Então, eu não posso ser relapsa lá no meu trabalho. Sim. Da maneira também que eu não posso ser relapsa como mãe, como esposa, né? Como no ministério, né? E mesmo já, assim, já dentro da dermatologia, chegou um período que eu tive que fazer algumas escolhas, renunciar a alguns empregos, porque eu estava trabalhando demais, cansando, com pouco tempo, vendo meu filho crescer e sem fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer com ele. Eu tive que abrir mão de algumas coisas e centrar mais numa, né, para conseguir ficar em casa os horários. Hoje eu consigo ficar alguns horários em casa, porque eu consigo fazer meu tempo no consultório. Então, tem um dia que eu não trabalho, é mais tranquilo, eu fico em casa com ele, né? Eu consigo, nem sei que nem todo mundo vai conseguir, dependendo do trabalho que tem, não vai ter essa possibilidade. Mas o Senhor me deu essa possibilidade e eu poderia estar trabalhando direto, mas não, eu escolhi, não, vou ficar uns horários aqui em casa com o João. Então, quem escolhe uma carreira tem que estar ciente do tempo que essa carreira vai demandar, né? Então, assim, uma mulher cristã, ela porque todo mundo diz assim, lugar de mulher onde ela quiser, né? Só que na verdade tem que ser onde Deus disser. Sim. Porque não é porque a gente poderia fazer qualquer coisa, mas Deus, na sua sabedoria, nos sabe exatamente aonde Ele quer nos colocar. E Ele nunca vai colocar a gente no lugar onde a nossa família vai ser sacrificada, né? Então, quando Ele coloca o desejo no nosso coração, a gente tem que buscar esse discernimento de escolher essa profissão com orientação de Deus, porque qualquer que seja ela vai demandar tempo, porque como você falou, né, a profissão, aquilo que você faz é um culto um culto ao Senhor, né, uma expressão de adoração, que tudo que você faz, você tem que fazer para a glória do Senhor, né, e fazer como se estivesse fazendo para Deus. Não, porque você está fazendo para Deus. Está fazendo, né? Mas eu digo assim, como se... Às vezes eu penso assim, eu vou atender como se eu tivesse... Muitas vezes eu pensava isso. Eu chegava, já trabalhei muito no serviço público, eu chegava no serviço público cansada, vindo de outro emprego, porque médico no começo da carreira a gente tem 6 empregos, andando de um lado para o outro, agora que eu já parei com isso. Mas aí eu chegava cansada já para atender, mas eu falava, não, eu vou atender como se eu estivesse atendendo Jesus. Meio cansada, atendia. E quantas vezes eu tive feedback de pacientes assim que falavam, alguns pacientes falavam, a senhora, alguns que talvez fossem cristãos, falavam, a senhora é crente? Tem alguma coisa na senhora que é diferente, a senhora me tratou tão bem, né? E eu só fazia o que eu tinha que fazer, eu não fazia nada extraordinário, além. Entendeu? Fazia o que era esperado, né? Era. E tu, Adriana? E o serviço público também já é um atrativo esse, né? Ah, é? Quando a gente faz serviço público, um grande atrativo é esse, de você ter uma estabilidade, de você ter as férias, né? Poder tirar suas férias tranquilo, diferente de quem empreende, quem está na iniciativa privada, né? Que é difícil mais se desconectar. Então, eu cheguei a advogar um período, fiz a OAB, cheguei a advogar mas recém-formado é como a Valquíria falou, né? O recém-formado ele rala, né? Isso é normal, né? Também, né? Na vida profissional, você vai subindo, né? Os degraus. Então, logo no começo, você precisa trabalhar muito, porque você está começando, você não tem experiência, né? Então, aquilo aí também vai te trazer experiência. Está sem filho ainda? Ainda está ali, sai da faculdade. Mas vocês já eram casadas quando começou a trabalhar? Eu já era casada. Eu comecei a trabalhar, eu estava casou depois. Eu casei depois. Eu formei com 22 anos, né?
22 anos, e eu conheci meu marido com 23. Logo e foi tranquilo assim para eles aceitarem a carreira de vocês? No meu caso foi porque ele também é da área do direito, né? Então a gente até depois de casado foi até fácil porque a gente começou a estudar juntos. Foi até melhor casar. Eu até falava, porque namorando a gente tinha que ir para casa, deixar em casa, né? E casado não. Eu entrava pela madrugada, já dorme junto, depois já acorda, cada um com o seu horário, claro, mas até facilitou a vida de concurseiro. Que a gente foi concurseiro, né? A vida de concurseiro é puxada. Então, já teve até um lado positivo. Então, o concurso, nesse caso, ele é, de qualquer forma, um benefício para a mulher, né? A mulher que tem a vida de servidora, a jornada de trabalho, né, é menor. Curta, né? Mas qual é, assim, o que tu acha assim, que é mais difícil lidar no teu dia a dia, que tu tem que... Tem algum desafio assim, que para mim o maior desafio é esse? Não, é desafiante sempre porque você despende tempo para aquilo dali. Por mais que você tenha essas vantagens do serviço público, que quando você compara, são vantagens, né? Sim. Mas ele sempre vai te exigir presença, compromisso. E quando se tem filho, casa, cuidado do próprio, né? É preciso ali equilibrar. E desafiante. Você, por exemplo, eu preciso... Dependendo da tua rotina, para eu dar conta, participar dos meus filhos, cumprir meu trabalho, minha pauta de audiência, eu acordo às 5 da manhã, né? Eu acordo às 5 da manhã. Eu não estou conseguindo dormir 8 horas por dia, tá, Valquíria? Porque ela briga que tem que dormir. Ela é a médica que cuida, é perigoso. Que tem que dormir 8 horas, mas não dá. Mas nem eu, Carlos, ultimamente. Mas 6 e meia, 7 horas eu estou me esforçando para cumprir pelo menos 6 horas e meia de sono. Então, você precisa estabelecer uma rotina, né? Há um sacrifício, não tem como. Né? Você dorme menos, e você tem que estar organizando muito tempo. Porque os nossos filhos têm uma idade ainda que exige muito da gente. Também, né? Tarefa, cobrar. Vocês ainda fazem tarefa também? Não, Sim. Eles já estão... O João já faz tarefa só, mas a gente tem que dar uma fiscalizada. Tem que dar uma fiscalizada, né? Semana de prova, cadê? Organiza, vê se estudou. Então, isso exige um tempo, né? A gente está numa fase de treiná-los ainda. Para eles conseguirem fazer isso só. Hoje eu já estou largando, soltando a corda, mas a Alice eu ainda preciso acompanhar mais. Que é menor, né? Que é menor, mas eu tenho que treinar ele para isso. Por exemplo, eu estou ensinando ele a fazer um planejamento de estudar sozinho, mas não dá para eu jogar ele ainda sozinho. Falar em planejamento, eu sei que você é a mulher do planejamento. A mulher da lista. Eu quero até fazer depois um programa sobre planejamento. Eu já ouvi dizer que alguém é muito planejado. Mas também não é tão bom ser tão assim também não, porque já vira neurose, né? Vira neurose. Tem que estar equilibrado, tem que estar equilibrado. A Val é mais equilibrada nesse aspecto aí. A Adriana, se ela não fizer uma tarefa que ela tinha para fazer, ela fica... Aí eu fico me cobrando demais. Não, toca aqui. Eu também sou assim. Eu tá lá, por isso que eu não gosto de fazer checklist, porque tem esse problema. Eu fico doida. Carla, pra mim funciona muito checklist. Não, eu faço, mas eu quero fazer tudo. Mas não tem jeito, que se eu não fiz, eu vou colocar ele pro outro dia ou pra outra semana. Não, mas eu fico assim... Eu já melhorei. Eu não fiz. Eu já aprendi a fazer assim, o checklist do dia, o que é inevitável e primordial para aquele dia. E aquele que eu preciso, mas que não precisa ser hoje. Aí, tanto que eu já botei numa lista separada. Tem que ser assim, eu faço isso também. Porque senão eu ficava me obrigando a cumprir aquele todinho do dia e às vezes não vai dar. Mas quando a gente consegue, primeiro gerir o tempo de manhã cedo já orando, né? Eu acho que primordial. A gente já começa a primeira coisa que eu faço é meu devocional. Porque eu acho que de manhã cedo a minha mente não está pensando em nada. Sim. Quando eu deixo para fazer no fim do dia, às vezes nem não faço, eu faço pensando em outros problemas. Então, assim, é acordar e entregar o dia para o Senhor. Primeiro passo. Uma pedir dica, pro Senhor. não tire nem do modo avião celular. Eu não tiro. Para não ver nem notificação. Porque se eu abrir e ver que a empregada vai dizer que eu já não vai poder ir, já vou me desestabilizar. Eu já não vou orar direito. Então eu falo assim, eu não vou mudar. Se a secretária hoje não vai poder vir, por algum motivo... Aí tu já ora assim. Primeiro eu vou orar antes, que é para Deus já me dar um direcionamento. Já vai assim, eu tô sendo fiel, então faz com que ela venha. Então, primeira dica, não abra o celular. Não abra o celular antes de ir se encontrar com o Senhor.
Porque você já vai contaminado, já vai ansioso. Então, vá limpinho. Por isso que eu gosto de eu vou limpinho. Essa eu faço aí também. Aí, quando você abrir o celular, que de repente haverá imprevistos, você já está santificado. Para enfrentar o que virá. A primeira dica é essa. Quando tem muita coisa, às vezes eu oro, Senhor, eu tenho tudo isso. Mas quanto mais, o que mais eu vou fazer, mais oração. Eu tenho tudo isso, tu só me deu 24 horas, tu vai gerir esse tempo. Então, eu lembro que na época que eu estava na liderança do Ministério Infantil, chegava algumas épocas do ano que era muita coisa, né? Festa do Dia das Crianças, e Deus, eu tenho tudo isso para fazer, como é que vai dar conta? E eu orava e tudo se resolvia. Os problemas que eu tinha na clínica para resolver se resolviam às vezes sem mim. Então, assim, eu fui aprendendo, né? Da fé e vendo que quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. Eu vi isso diversas vezes acontecendo. Buscar primeiro o reino de Deus. Isso. De fato, que falta fé na gente mesmo. Muitas vezes falta fé. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer com o nosso braço, né? Isso. Provar e ver mesmo. Provar e ver. E antes de provar, você acha que não vai dar conta, né? Até porque, né? O homem faz os planos, mas quem confirma? Porque muitas das mulheres cristãs da igreja, às vezes, não querem assumir uma liderança porque falam, eu tenho um monte de coisa para fazer. Parece que a gente não faz nada, né? Por vários anos. E aí, também, muitos recusei. Eu e meu esposo, a gente demorou muito a aceitar a coordenação geral do Ensicom. Né? A gente foi protelando, o pastor convidava, não, porque está com filho de tal idade, não, porque está com filho de tal idade. Até que chegou uma hora que, pastor, agora vai ser vocês. Agora vão ser vocês. Agora é por ordem. E foi como a Val falou. Não cuida. Foi o ano... O Ensicom, ele exige muito de quem está à frente desse trabalho, né? Mas os processos se resolviam de uma maneira na minha pauta do dia. Eu lembro que tu compartilhava comigo, Val, todo mundo fez conciliação. Eu falei, acho que agora eu vou querer ficar no Ensicom direto. Porque a pauta está melhor. As minhas coisas se resolviam, era impressionante. Mas aí a gente vê, né, que quando, independente da profissão, daquilo que a gente faz, se a gente está no centro da vontade de Deus, se a gente busca a orientação de Deus, se a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, se a gente confia que Ele vai nos sustentar, que vai cuidar, aí ele cuida e as coisas fluem. A gente não fica... Por mais a fazer que vocês tenham, que se tenha, você consegue fazer tudo com tranquilidade. E aí, assim, primeira coisa que a gente falou, né? Buscar essa santificação no começo do dia. E também procurar ser organizada, gente. Porque se você não organiza o seu tempo, aí você não consegue fazer as coisas. Porque Deus é um Deus de ordem, Ele não é um Deus bagunçado, né? Então você organize, tenha uma agenda, anote suas prioridades, né? Isso aí é a ciência. Primordial. Já fala que quando você escreve, aí você gera um compromisso, não procrastinar, tem que fazer, faz. Eu acho que você ser disciplinada ajuda também. Muito, né? Ajuda muito. E vocês até já falaram de que maneira a fé cristã ajuda vocês com esse desafio. Mas assim, teve algum, você falou aí na época que era do Ensicom, a sua pauta lá foi tranquila, mas existe assim, um momento assim que você pode dizer, não, olha, a situação era assim, tem 3 minutinhos só, e eu vi assim, foi Deus que fez isso. A minha aprovação no concurso, né? Minha aprovação no concurso. A gente estava conversando antes de começar o programa, né? De como a gente é presa à família, né? Que a Carla não é daqui, né, Carla? A Carla não é de Manaus, eu estava batendo papo aqui com ela. E ela disse que é tranquilo para ela essa questão de mudar de cidade para acompanhar o esposo, né? E eu, totalmente sem noção... Tem um vínculo com essa daqui que a gente tem que se falar todo dia, né? Com ela e com a outra irmã. Nem que seja só para dizer, e aí, o que tu está fazendo? Só para ouvir a voz da outra, né? Só para ouvir a voz da outra. E fazendo prova no Brasil todo para ir embora de Manaus, né? Correndo o risco de passar em algum lugar. Correndo o risco de passar e ter que ficar pra lá. E aí Deus é tão maravilhoso, né? E meu marido era servidor municipal, na época estadual, hoje ele é servidor municipal, hoje ele é procurador do município. E era concurseiro comigo, mas ele já estava com uma estabilidade aqui no concurso estadual e municipal. Presta a ser chamado no município. E meu concurso é federal. Eu poderia ir para qualquer lugar, mas ele não. Olha, sem noção, né? Total. Sem noção. Total. E não tinha... na época não tinha negócio de teletrabalho. Hoje sim, o serviço público depois da pandemia, né? Então hoje é teletrabalho, é mais fácil acompanhar e ficar em home office. Hoje é uma realidade no judiciário. Mas não era na época.
Mas Deus foi glorioso, maravilhoso. Eu fui aprovada no Pará, né, no concurso do Pará, e eu permutei com um paraense que tinha passado aqui de imediato. Eu não cheguei a exercer a profissão no Pará. Eu não cheguei a exercer a profissão no Pará. A mão de Deus. De maneira sobrenatural, assim, poderosa. Um concurso que eu não ia fazer, porque era considerado o concurso mais difícil do Brasil, né? E eu até comentei com meu marido, eu não vou fazer essa prova, amor. Porque é a prova mais difícil, ninguém passa lá. Não vou. Né? Não vou passar essa prova. Eu já tinha reprovado aqui em Manaus 2 vezes, em outros estados, que é assim, viajava o Brasil todo para fazer prova. E ele disse, vai, tu está estudando, e né, vai lá, é mais uma experiência. Fui. O concurso foi tão difícil, a primeira fase, que eu não tinha passado na primeira fase. E aí eles anularam 10 questões. Estava tão difícil passou. Que eles se embananaram lá. Eles quiseram dificultar tanto que eles se embananaram. Gente, Deus estava assim, com os olhos voltados para a Adriana. Aí anularam, fui para a primeira fase, porque o nosso concurso são 4 fases, né? Então você faz uma, segunda, terceira, 4, é o ano todo de prova. Até concluir uma prova, o concurso. E foi o concurso que eu passei e o concurso que Deus, de forma imediata, me trouxe de volta para casa. Me trouxe de volta para casa, meu marido aqui, as minhas irmãzinhas queridas, todas aqui, papai e mamãe, a família toda aqui. E aí foi assim, realmente a mão de Deus. A mão de Deus. Assim, bem clara, bem clara. Bem clara. Eu poderia perguntar a tu, mas o nosso tempo já acabou, tá? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a continuar a falar sobre equilibrando os chamados com Adriana e Valquíria. Não perca. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara. Hoje nós estamos conversando sobre equilibrando os chamados. E antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero lembrar você que os encontros do Desperta Débora são toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista, Constantinópolis, no bairro de Educando. E você, mulher, vai ser muito bem-vinda para estar conosco. Venha e traga uma amiga. Quarta-feira, às 19 horas, na Igreja Batista, Constantinópolis. E aí, meninas, nós estávamos falando aí, né, dos desafios, né, de como vocês, os desafios que vocês lidam no dia a dia. E eu queria saber, assim, teve algum momento em que vocês tiveram que escolher entre priorizar o trabalho, a família ou o serviço na igreja? E como que vocês lidam quando tem que tomar decisões assim? Acho que quase todo dia, mas toda semana você vai ter que fazer algumas escolhas, né? E existe uma prioridade que não sou eu que inventou, nem a Adriana, foi o Senhor, né? Que é primeiro o relacionamento com Ele, depois a nossa família, a igreja, trabalho. Então, acho que a gente tem que seguir isso aí. Então, quando uma coisa está me exigindo mais e me tirando do que é essa primeira prioridade, a gente tem que colocar o pé no freio, né? E quando a gente está nessa comunhão íntima com o Senhor, nessa busca diária, o Senhor vai colocando no nosso coração e vai nos despertando, né? Para, olha, isso aqui não... pelo menos eu percebo isso, né? Sim, eu sinto quando também. eu estou muito exagerada no trabalho, se eu não olhar a tua casa, ele vem olha dar aquele filho, toque, o Espírito né? Santo vem lá e... Então, assim, várias vezes já aconteceu de... eu lembro quando eu servia no Ministério Infantil e me convidavam, às vezes, para outra atividade. Falava, olha, eu também não dá para você ser líder de um ministério e pegar algumas outras atividades, porque eu vou me ausentar muito. Então, às vezes você precisa renunciar até na igreja para dar atenção na prioridade principal, que é a família. Uhum. Né? Só que às vezes o diabo vai colocar na tua mente que tu tá dizendo não para Deus. Quando tu recebe um convite para outro ministério. Às vezes vem aquela culpa, né? Mas eu não fui, mas... O sentimento, mas eu estou dizendo não para Deus, né? Já que eu estou dizendo não para outro ministério. E é claro que em alguns momentos... Não pode usar isso como desculpa para preguiça hora, né? e não servir. Não quer servir. E não servir. Não vou servir porque eu realmente não tenho tempo. Tempo você vai segundo... Tem que ter. Dizem que a gente faz o tempo, né? É coisa que você vai priorizar. Mas ter esse cuidado, realmente, né? E a intimidade com Deus vai te fazer perceber. Né? Deus realmente vai nos conduzir. Então, e eu acho também que há fases, principalmente na maternidade, né? Como dona de casa e esposa, vai ser sempre, né? Porque as demandas da casa e do esposo... Não acaba, nunca para. Só se você ficar viúva, mas ninguém quer ficar viúvo, né? A gente quer o nosso maridinho. Envelhecer com eles, né? Conforme o tempo de Deus. Os filhos não, eles, por certo, eles vão crescer.
Mas na fase que nós estamos hoje, nossos filhos, né, ali crianças ainda, a Alice, né, da infância mesmo, o Davi entrando um pouco na adolescência, ainda exige muita presença, acompanhamento mesmo, né, que ele deixar na escola e pegar. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas, não, inevitavelmente. Eu, no trabalho, em alguns momentos, eu já abri mão financeiramente, porque dependendo de algumas varas que você pode acumular, o tribunal... como você pode acumular a jurisdição e receber uma gratificação extra, porque você está acumulando 2 varas. E aí, claro, que alguns colegas têm interesse, porque a remuneração vai aumentar, né? Você vai ganhar. Inclusive, até o critério, os mais antigos têm prioridade, porque quem não quer um dinheirinho extra, né? Todo mundo. E muitas vezes eu disse não, porque se eu tivesse que acumular outra vara, eu não daria conta. Eu teria que trabalhar mais horas por dia, entrar pela noite, dependendo, para dar conta das sentenças, de despachar, conferir tudo. E eu preciso acompanhar. Vida escolar, ainda ir para, né, acompanhar esporte, tarefa, e a igreja agenda. Também. Vocês sempre serviram, sempre também colocaram a igreja, algum ministério, algum serviço na igreja como prioridade também. Sim, conciliando ministérios, né? Então, é claro que algumas mulheres, às vezes, um dinheiro a mais vai fazer uma diferença grande na renda. No nosso caso, isso é tranquilo. Seria um luxo a mais, um dinheiro a mais, né? Pela renda que eu já temos, o meu marido também. Então Adriana, é mais fácil tu abrir mão, né? De fato, é um pouco mais fácil. É mais fácil, mas eu acho assim que quanto mais a gente tem uma realidade... Vive um padrão também maior, né? É um padrão maior, então se você tiver mais... E o consumo, né? O consumismo, ele é sem fim, né? Se você fosse deixar levar pelas necessidades que a gente vai criando, né? A gente vai inventando. Mas enfim, é preciso, às vezes, pisar no freio, dizer não, abrir mão mesmo de algumas coisas, né? E como é assim, e como o cônjuge de vocês ajuda né, nessa administração? Como que ele contribui aí para que vocês consigam? Eles contribuem? Contribuem. A participação deles... Eu só acho que tem que ter um pouco de cuidado. Hoje os homens eles são muito mais participativos, é inevitável, né? Na paternidade. Sim. Eles são mais atuantes, eles ajudam mesmo, né? A visão que eu tenho do meu avô, do meu pai, era aquele que não se metia em nada, participava de nada. Só o provedor Era só provedor e mais nada, não era assim? Era. Então, hoje não, a gente vê os pais mesmo indo para a festa na escola e pega e deixa, né? E ajuda na tarefa. Só que você precisa ter um pouco de cuidado até na hora de pedir essa ajuda, né? Então, você tem que ter um certo carinho na hora de pedir a ajuda dele, né? Pelo menos lá em casa, eu não sei como é carnaval. Lá eu tenho que pedir assim, amor, tu podes... tal coisa. E ele vai tranquilamente. Porque assim, eu acho também que tem tarefas... que vai ser mais da gente, as feministas que me... Mas tem algumas coisas que é da mulher, gente. O cuidado. E a gestão vai ser a gestão da casa, né? Tem coisa que eu vou mandar o Adriano ver a roupa do João que não dá mais no João. Ele não vai olhar. Eu vou fazer isso. Eu vou olhar e ver, não, isso aqui não dá mais no João, arrumo as roupas dele. Tem coisa que eu acho que é mais da mulher e tem coisa que é mais do marido, tem mais do homem, né? Eu acho que vai quebrou alguma coisa na casa, eu não vou resolver. Eu fiz que eu não tô nem vendo. Tem alguém que tem que arrumar essa lâmpada, isso aqui. Eu não vou fazer. Mas eu faço uma listinha e mando pra ele. Né? A Adriana faz a listinha, tu ignora. Não, mas eu falo, mas eu ignoro. Eu fico lá... Mas o meu carro, se não ligar, o pneu estiver furado, eu pego a chave do dele e estou mandando WhatsApp. Assim, olha, meu pneu furou, resolve aí. Tem coisas que a gente faz, tem coisas que eles fazem, né? Eu já fui, foi no teu carro, tá aí o meu, hein? Pega o Uber e resolve. Então, há um combinado. Acho que vale a pena você fazer esses combinadinhos. Agora, são coisas que dão nossa essência. E é pessoal também, né? Assim, isso, talvez em alguns casais seja o contrário, né? A mulher cuida mais da manutenção da casa e o filho, não sei, mas lá em casa funciona mais assim, né? Eu acabo... a criança, a fase que eles usam fralda, não sei o quê. Isso aí. Então, o Rodrigo vai lá no armário, se a fralda tá para acabar, ele não é nem que ele não... É preguiça, é má vontade dele. Mas ele não é dele. Não é dele, não é dele. Ele nem se toca que precisa olhar se a fralda tá para acabar. Mas se falar acabou, ele vai lá e compra. Exatamente, mas você vai olhar, tá para acabar a fralda, só tem mais 3. Tu passa na drogaria, tu já faz o pedido quando você vir. E às vezes eles vão esquecer, gente. E não é porque ele não te ama, não é porque ele não é uma criança, né? É porque o homem daquele assunto para ele... A gente esquece as coisas. E aí, agora o que eu não comprava. Eu deixava perto de acabar. Amor, só tem mais um, e tu tem que trazer hoje.
Tinha que mandar essa lista mais cedo, Adriana. Mas eu mando com antecedência, mas é porque o homem é diferente, né? Tem que mandar a lista com desenho, né? Que a gente vê os memes na internet. Vai no supermercado, tá aqui o desenho. Manda a foto de qual veja, manda a foto qual é o detergente, né? É marca tal. Eu não tenho esse problema. Quem vai sempre no mercado sou eu. Então, meninas, e eu queria perguntar, como vocês definem sucesso à luz dos valores cristãos? Isso mudou ao longo da carreira e após a maternidade? Muito. Depois dos 40, então... Depois dos 40, é muito diferente o que é o sucesso, né? Quando eu era mais jovem, sem casar ainda, assim, para mim o sucesso era eu conseguir a minha profissão, né? Ainda sem muita maturidade, que o Senhor vai dando maturidade para a gente, né? À medida que a gente vai ir buscando também, né? Então, hoje não. Hoje, para mim, o sucesso é um lar feliz, né? Eu consegui conduzir o meu filho nos caminhos do Senhor. Não é conduzir meu filho para ser o melhor doutor, o expert em nada. Claro que eu oro para que o Senhor dê uma profissão que ele ame, que ele seja bem remunerado por isso, mas assim, o que eu mais me preocupo mesmo é que ele trilhe os caminhos do Senhor. Tanto que às vezes a gente pensa, né, em mudança de escola, está nessa situação de muda de escola, e quando eu vou orar eu falo, Senhor, eu quero que tu coloques ele onde ele não vai se afastar de ti. Se lá vai ter alguém que vai afastar meu filho, tu não coloca ele lá. Eu não coloco numa escola pensando, não, porque lá é melhor, lá ele vai fazer o vestibular tal. Essa, sinceramente, do fundo do meu coração, não é o que eu penso. Entendi. Então, eu acho que o sucesso da família é uma família começar e terminar junta. Sim. Isso aí, para mim, é o sucesso da mulher cristã. É claro que, junto, ninguém quer, né, passar necessidade. E se Deus colocou no seu coração o desejo de ter um trabalho fora de casa... E conduzir isso, Deus vai conduzir, coloque diante dele, né? Se for da vontade dele, Deus vai conduzir. E vai lhe abrir as portas, como ele abriu, né? Para nós. Mas esse não vai ser o seu sucesso maior. E você, inclusive, você pode ver diversos relatos, né? De mulheres que depois relatam isso, que priorizaram carreiras, né? E hoje elas, de uma certa forma... sacrificaram e perderam. A vida pessoal, né? Vida pessoal. Então, busque a Deus, acima de tudo, né? E esse, como é o tema do programa, né? Equilibre esses ministérios, priorizando sempre a Deus, né? E se tiver que renunciar à profissão, é a família que vem antes, né? Sem dúvida. Deixe ela para o terceiro lugar lá. Primeiro Deus, né? Você e Deus, que é a primordial, sim, né? Acima de filhos, acima de marido, né? Então também a gente coloca... eu ouvia muito as pessoas falarem isso. Não, tu fala isso porque tu não tem filho. O dia que tu tiver filho, tu vai ver. O filocentrismo que se cria, né? Verdade. Porque também se endeusa filhos, né? O filho não viaja se o filho não for e não viaja só com o marido. Então se torna uma idolatria a maternidade. Não, e tem gente que também que tem tem mulheres assim que defendem o lar e idolatram o lar também. Exatamente. Né? Do mesmo jeito que tem mulheres que quando tem uma carreira profissional bem sucedida, ela idolatra aquilo ali, tem mulheres também que idolatram o lar. Que o lar que eu digo não é a família. Sabe, o acaso, usar, fazer, ela se exaure tanto ali com a própria exigência. Marta e Maria, né, que Jesus, né? Exato, que ela não, que ela às vezes até perde até mesmo família e marido por conta dessa idolatria. E você tem que ter cuidado, porque são coisas até legítimas, né? Se você for olhar, é legítimo você se preocupar com a sua casa, se preocupar com o seu trabalho, se preocupar com o seu filho. Mas quando você vai ver, aquilo está tomando o lugar do Senhor. Né? Tomando o lugar do Senhor. Então pelo que eu vejo aí, eu acho que o maior desafio é não se perder, assim, não perder o Senhor de vista em meio a tudo isso, né? Porque por mais que você assim, se dedique à sua casa, você pode se dedicar à sua casa e perder o Senhor de vista. Se dedicar aos filhos, ao casamento, ao ministério, ao trabalho e perder o Senhor de vista. Então, o desafio é esse, né? E, meninas, nós ainda temos um tempinho, ainda dá. Qual conselho vocês dariam para as mulheres que estão tentando equilibrar esses aspectos nas suas vidas e para mulheres cristãs jovens que aspiram a ingressar na carreira e que sonham também em constituir família?
Quais os conselhos aí que vocês dão? Acho que esse principal a gente acabou de abordar, né? É um relacionamento com o Senhor. E diário, né? Diário. Não é só quando o problema chega, né? Não, vou ter que tomar a decisão agora. Eu vou buscar o Senhor, né? Já colocar todos os sonhos, né? Os planos. Eu aprendi, não sei com quem eu ouvi, mas dizer que eu quero sonhar os sonhos de Deus, né? Acho que tinha uma música. Né? Acho que tinha uma sobre assim, isso. Né? Que sonhe os sonhos de Deus para você, né? Porque aí Deus vai colocando no seu coração e vai até tirando aquilo que não é. Quando você se percebe, você nem está mais desejando determinada coisa. Quando você se percebe, você não está mais querendo aquilo. Fruto, né, do Espírito, né? Porque a gente sozinho, a gente não consegue, não. Sozinho, o nosso coração tende a nos levar, né? Para esse material. E a gente, como pecadores, né? Orgulho, né? Satisfação pessoal. Essa questão de status, né? Do que você conquistou, exatamente. Né? Que não deixa de ser uma conquista sua, mas quando a gente tem uma perspectiva que conquistou porque que o Senhor te deu condições exatamente, de fazer. Eu acho que talvez esse também seja algo importante para falar para as pessoas que estão começando isso, é reconhecer o Senhor, né? A cada fase. Cada fase. De que tudo que você está conquistando mais... Porque Ele está permitindo. Porque Ele está permitindo, né? E ter esse entendimento. Será que o Senhor quer que eu avance mais, né? Exato. Porque... Consultar mesmo a Deus, né? A gente não tem mania de consultar a Deus. A gente, às vezes, vai sonhando e quer que Ele vá abrindo as portas lá. Mas era aquilo que Ele queria, né? Pra gente. Então, assim, sempre oriente para que Deus... Primeiro coloque no coração e depois, se não for, Ele vai tirar. Então, essa é a primeira coisa. A primeira orientação é a comunhão diária, né? Aí, para quem está começando, né? Uma menina jovem que está pensando no que vai fazer, acho que aquilo que eu falei nos blogs anteriores, né? Tentar pensar em algo que você consiga conciliar tudo isso, né? Ou então saber que no meio do caminho você vai ter que dar um passo para trás, para às vezes dar um passo na frente, ou não vai conseguir fazer tudo que você quer, porque você quer ter outras coisas também, você quer a família, você quer o esposo, quer o filho, às vezes não dá para ter tudo. E é possível ter tudo. Tudo assim, a família... Tudo, mas um pouquinho, eu digo assim, às vezes você quer tudo da profissão, o máximo daquilo, entendi. né? Você quer o máximo da profissão. Às vezes você não vai alcançar o máximo, porque se você alcançar o máximo, você vai ter que dedicar muito tempo para ela, e aí você vai faltar tempo para a família, para a igreja, é isso que eu quis falar. Né? Você não querer tudo de um dos pilares. Eu pensei que era tudo. Não, tudo. E eu acho falei que esse tudo máximo, de um dos pilares. Eu acho que esse máximo também é importante ponderar, que eu querer máximo e eu depositar toda a minha energia naquilo, porque talvez Deus até te faça chegar no máximo, se você se submeter a Ele, né? Não com a tua força e da tua maneira. E não no tempo que tu queres, né? Que tu queria. Porque às vezes eu posso mandar toda a minha energia e eu nem alcançar meu máximo. Sim. Não alcançar, porque depende de Deus. Sim, isso, né? A gente ouve muito hoje assim nos coaches, né? Você vai ser o que você quiser. Não é assim, né, gente? Você não é o que você quiser. Vai alcançar. Não é, não tem como. Não, se esforce e conte que se o Senhor quiser, você será. E muitas vezes você renunciou aqui, mas Deus é o Deus do milagre. Ele faz infinitamente mais do que tu pensaste, né? Ele faz infinitamente mais do que tu pensaste. E Ele vai dar um jeito de... Tu renunciou porque você priorizou aquilo que Ele queria para você. E será que Ele não vai fazer tu chegar lá do mesmo jeito? Ele pode fazer você chegar lá do mesmo jeito. Do jeito dele, né? Do jeito dele. Com o milagre que cabe a Ele fazer. Né? Então, acho que a gente tem que também confiar, exercer fé, né? Que se for da vontade dEle, eu não tenho como hoje, na minha fase de vida, fazer determinada coisa. Na minha profissão. Estou falando isso por experiência própria. Então, eu tenho renunciado a algumas coisas que podem me custar não subir na carreira. De ser uma desmargadora, pode me custar. Mas será que se Deus quiser que eu seja esmagadora, Ele não vai dar um jeito? E vai fazer milagrosamente? Mesmo eu tendo que abrir mão aqui, porque eu estou priorizando minha família? Ele pode, não pode? Pode. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá?
Mas eu olhando hoje humanamente... Se não for também, o Senhor dá contentamento. Exato. Em tudo. E pode ser que Ele não queira que eu dê essa progressão na carreira. E quando a gente anda com o Senhor, o que a gente tem? Contentamento. A gente fica contente. E Ele vai me usar aqui na primeira instância e pronto, né? É verdade. Eu acho que uma das coisas mais lindas do nosso Senhor é o contentamento. A gratidão que você está contente aonde você está. Porque aqui, se eu estou aqui é porque o Senhor quer que eu esteja aqui. Não que eu não possa ambicionar, né, se tem alguns passos para você ir, né? Mas já está contente com aquilo. Se eu não conseguir, eu estou contente aqui, porque é aqui que o Senhor quer. Você está satisfeita na vontade de Deus para a sua vida. Não importa se é numa profissão muito requisitada, se é em algo mais simples, se é não fazendo nada. É buscar o contentamento, se contentar na vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, agradável, porque sem contentamento a gente vê gente com alto grau de profissionalismo, carreira, sucesso. Porque nós somos invejosos, né? Nós somos e sempre quer mais, né? Aqueles que nunca... Mas é da nossa natureza pecadora, né? Porque essas coisas não satisfaz. Não satisfaz. O nosso coração. Por isso que quem não está em Cristo nunca está contente. Nunca estará. Porque é só com Cristo, né? Meninas, o nosso tempo acabou. Passou rápido, né? Para falar. Daria para a gente conversar mais, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer por vocês terem aceitado o convite, compartilhado um pouco aí, né, desses desafios, de como vocês equilibram com sabedoria. E a gente percebe, né, eu creio que as pessoas que estão nos assistindo também percebeu, como o Senhor é prioridade na vida de vocês, como isso, com certeza, faz toda a diferença, e como vocês têm a vida que têm, porque o Senhor tem sido colocado em primeiro lugar. A gente que agradece. Então, eu fico muito feliz. E eu espero que esse bate-papo tenha inspirado você a buscar no Senhor o equilíbrio para aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para fazer. Porque, como nós falamos aqui, quando a gente se contenta na vontade do Senhor para nós, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, todas as coisas nos são acrescentadas e a gente consegue ser mulheres cristãs plenas, tendo casada, com filhos, com profissão e ainda servindo ao Senhor na igreja local. Eu espero vocês para o próximo podcast Filhas de Sara. E acompanhe o nosso programa, porque vem muito bate-papo interessante e edificante por aí. Deus abençoe vocês e até lá. Tchau, tchau.